No viés legal, nós temos esse conjunto de leis que organizaram o aparato legal da repressão. Então, repito, Lei de Segurança Nacional, 1967, os atos institucionais, todos, né, 17 atos, os atos complementares, né, porque para cada ato institucional havia os atos complementares, foram 17 atos institucionais principais e mais de 100 atos complementares, que davam poder, portanto, ao presidente da República, principalmente, poderes excepcionais, inclusive para além da Constituição. Lei de imprensa, né? Os inquéritos policial-militares com base na justiça militar, né? Enfim, então, que eram responsáveis por julgar civis, enquadrar os civis na Lei de Segurança Nacional. Então, esse é o viés legal. Combinado a isso, havia um conjunto de práticas ilegais de repressão. Repito, ilegais à luz mesmo da legislação do regime. Quais eram essas práticas? Né? Basicamente, práticas ligadas à doutrina de contra-insurgência, desenvolvida pelo exército francês e ensinada para todos os exércitos da América Latina, com apoio dos americanos, inclusive, né? Que dizia o seguinte: bom, na luta contra o terrorismo, na luta contra as guerrilhas, a luta armada, não é possível seguir ritos legais, né? É uma guerra suja, como se dizia. Porque se você segue o rito legal, se você prende o guerrilheiro, né? Leva para uma polícia, né? Dentro de um ritual de investigação policial, né? Normal, normatizado, leva ele à justiça, né? Você não só não consegue derrotar a guerrilha, não consegue extrair informações úteis do ponto de vista militar dele, como também cria um problema para o Estado, porque haverá uma campanha para libertá-lo. Então ele de criminoso, conforme a ótica do regime, passa a ser vítima. Então a doutrina de contra-insurgência diz o seguinte: não é possível seguir ritos legais na luta contra os grupos que atacam o Estado de maneira armada. É preciso ter um outro tipo de prática. E essas práticas incluíam, basicamente, sequestro, interrogatório sob tortura, execuções extrajudiciais e desaparecimento de cadáveres. Ou seja, 4 crimes, pelo menos, né? À luz da própria legislação da época. Repito, sequestro. Porque a pessoa não era presa. Né? Não, você está preso, está aqui o mandato. Não é assim. Você estava passando na rua, mas se você fosse um suspeito, ou então um integrante de uma organização, ou um integrante de uma rede de apoio, você era sequestrado, literalmente. Podia ser sequestrado à noite, de dia, mas você sabe que formalmente é proibido prender pessoas à noite. Né? Não pode entrar numa casa de uma pessoa à noite e prender. Né? Isso, né, já não valia. Segundo, interrogatório sob tortura. Né? Isso é proibido até pelas convenções militares, né? Até na guerra isso é proibido. A Convenção de Genebra diz que o prisioneiro só tem que dizer seu posto e seu nome. Né? Mais nada. E tem que ser tratado minimamente, com o mínimo de dignidade. Isso é o que diz a Convenção de Genebra. Quer dizer, quando você tem guerra, você tem que tratar o prisioneiro de guerra. O prisioneiro de guerra é responsabilidade do exército vencedor. Em princípio, você não pode torturar, não pode sair fuzilando todo mundo, a não ser em situação de batalha. Você está ali, obviamente, né? Você não vai... Mas uma vez que o exército se rende formalmente, né, ele vai preso, as pessoas vão presas e são prisioneiros de guerra, dentro das convenções de Genebra, supostamente, né? Porque no mundo real, infelizmente, não é bem assim, né? Então, interrogatório sob tortura violava não apenas as leis vigentes do país, mesmo sobre o regime militar, como as próprias convenções de guerra. Então, ainda que aceitemos o argumento da guerra, né, as convenções de guerra proíbem tortura. Terceiro, execução extrajudicial. O que é execução extrajudicial? Você, assim, o cara que te prendeu resolve te matar, sem nenhum ritual jurídico.
Né? Veja, não estou falando de pena de morte. Pena de morte é outra coisa. Ela pode ser arbitrária, violenta, ilegítima, né? Mas ela está dentro do ritual jurídico. Você vai a julgamento, né? Tem defesa, tem direito à defesa, tem que provar a culpa. E depois, eventualmente, nos países que há pena de morte, ela é morta. Nós estamos falando de execução extrajudicial, que aliás é muito comum no Brasil até hoje. Né? Quem prende, mata. Isso já tem um problema aí, né? Já tem um problema. Né? E, além disso, sobretudo, foi uma prática comum, desaparecimento de cadáveres, que é uma forma que, sobretudo na América Latina, se encontrou para não prestar contas à sociedade e para você se livrar do problema. Né? Então você não tem preso político formalmente, você tem pessoas que desapareceram, não foram presas. Né? O Estado não dizia, olha, não sei onde é que estão essas pessoas, elas desapareceram. Né? Isso na Argentina, obviamente, foi potencializado, né? Mas no Brasil também ocorreu. Né? Aliás, de maneira talvez aí pioneira no Cone Sul. Você queria falar alguma coisa? Oi? Você levantou a mão? Ok? Então você tem um sistema legal e um sistema ilegal combinados, não é um versus o outro, eles são combinados ao longo do regime militar. E vejam, desde o primeiro momento do regime predomina um sistema legal de repressão, já tem IPM, já tem, enfim, uma repressão policial. Há também tortura, já em 66, por exemplo, há uma crise militar no Nordeste, que obriga até o governo a mandar uma missão para investigar, que é a tortura em quartéis. Né? Então isso já está acontecendo antes do AI-5, mas ele se sistematiza depois de 69. Tá? Vejam, há um outro viés da repressão que a gente às vezes pensa pouco, porque fica muito focado na repressão policial direta, mas há um foco muito importante que é a tutela e o controle jurídico sobre o sistema político e sobre o corpo político nacional combinado com repressão policial direta. Para entender o que significa repressão no regime militar, tem que entender a combinação dessas duas vertentes. A tutela e o controle jurídico sobre o sistema político e sobre o corpo político nacional. O que significa isso? Determina como vai ser o sistema de partidos, dissolve partido, caça direitos de cidadãos. Né? O que é caçar direito político? Né? Que aconteceu muito. Né? Você diz o seguinte, fala, olha, você não pode nem votar, nem ser votado nos próximos 10 anos. Né? Essa era a cassação de direitos. Né? Você tem mandato parlamentar, a imunidade não vale, eu vou caçar seu mandato, porque você falou mal do governo aí. A cassação de mandatos. Aconteceu muito também. Você é funcionário público, mas é subversivo, né, como se dizia, você vai perder emprego. Ou vai ser aposentado compulsoriamente, ou vai perder seu emprego, vai ser exonerado. Né? Então, cerca de 50 mil pessoas passaram por algum tipo de punição desse tipo. Né? Repressão policial direta, aí sim, quer dizer, você está preso. Mas por quê? Não interessa, está preso porque você é suspeito. Aí você não vai para uma delegacia, você vai para um centro de tortura. Um centro de prisão clandestina. Ou, às vezes, para um quartel, ou, às vezes, para uma delegacia que também abriga um centro de tortura. Né? Isso aconteceu também muito. Né? Há uma certa perspectiva de que, bom, mas o regime militar, no fundo, matou pouco, né? Como alguns até candidatos dizem hoje, né? Matou pouco. Né? Só quem tinha algum problema mesmo. Né? Mas tomem cuidado com essas coisas. Né? Vejam, a capilaridade da repressão ela chega de diversas maneiras, né? Quando o Estado é autoritário. Né? Quer dizer, para além, né, do fato de algumas pessoas tenham sido diretamente atingidas pela tortura, pela prisão, pelo exílio, né? Você tem todo o sistema de tutela autoritária acaba chegando de alguma maneira, né, no tecido social. Né? Seja pelo reforço do poder policial, discricionário, né? A polícia pode tudo. Aí vocês podem me dizer assim, mas hoje não é assim? Sim, hoje é assim, continua assim em muitos bolsões, né?
Porque isso foi uma questão que não foi resolvida. Né? Não foi resolvida. Mas ela começa exatamente nesse período. Ou pelo menos ela ganha corpo nesse período. Né? A ideia de que a polícia é um braço de controle político, né? Contra a guerrilha. A militarização da polícia ela começa no regime militar. Né? E que acaba criando uma cultura de segurança pública militarizada. Esse é um legado que o regime pós-ditadura não resolveu. Né? Então você tem hoje uma cultura, inclusive que a sociedade incorporou. Não dá só para a gente dizer que a polícia, só os coronéis que mandam na polícia militar que pensam assim, ou os deputados da bala que pensam assim, porque a sociedade incorporou que só se resolve o problema da segurança pública com lógica militar. O que eu estou dizendo com isso? Peguemos o caso do Rio de Janeiro, que isso é muito patente. Aqui em São Paulo também, em toda a cidade, mas no Rio é muito patente. Tem lá a favela, tem um grupo armado de traficantes que manda ali territorialmente naquele espaço. Qual que é a resposta do poder público? Manda incursão policial armada até os dentes para dar tiro nos traficantes. Como se fosse, então, uma guerra de posições. Isso é uma lógica militar. Né? Quem morre na parada? Morre mais, provavelmente morre traficante, morre policial, né, claro, e morre civil. Né? Azar das pessoas que estão no meio do tiroteio. Né? Obviamente esse tipo de coisa não acontece na Zona Sul, não acontece no bairro Nobre. Ninguém vai... Não tem, quer dizer, é uma lógica militar seletiva, é só contra bairro periférico. Né? O que é um problema. Né? Se acontecer um negócio desse num bairro de classe média, né, a casa cai. Né? O prefeito já complica. Né? Se morre alguém de bala perdida, né, no meio de um tiroteio de polícia traficante na bairro da Zona Sul carioca, a coisa muda de figura. Então veja, essa ideia de que você só controla crime com base em lógica militar virou uma cultura no Brasil, uma cultura que a boa parte da sociedade assimilou. E é muito difícil hoje você quebrar, e se você questiona, você é amigo de bandido. É assim que funciona o debate, né? Infelizmente. Né? Então, uma lógica que está nascendo nesse momento. Por exemplo, agora inclusive usando-se o exército ainda para fazer segurança pública, o que é mais desastroso ainda, né? Porque o exército não é treinado para isso. Os próprios generais sabem disso e tem muito receio, muita reticência para liberar o exército para esse tipo de coisa, porque não é... Vejam, o México militarizou a guerra às drogas, né? Sob pressão americana. O que aconteceu? Não sei se vocês acompanham nos jornais a situação mexicana. O que aconteceu? A criminalidade saiu do controle, né? Mandaram tropas especiais para combater os traficantes lá. Os traficantes falaram, você ganha quanto no exército? Né? Ah, você ganha $1.000? Te pago 5 mil por semana. Aí, resultado, o cara está super treinado, tudo bem, se for um herói de filme americano, fala, não, eu estou do lado da justiça, da lei e tal, né? Mas 5 mil, né? Né? Mas, enfim, você não pode contar com isso. Né? O erro começou na militarização do processo. Aí os soldados acabaram, muitos deles, não, obviamente não todos, né? Talvez nem a maioria, mas foram para o lado do crime, treinaram os traficantes e hoje as organizações de narcotráfico mexicanas são invencíveis, porque são super soldados, né, treinados, super profissionais, treinados na lógica de forças especiais. Olha a encrenca. E com uma ultraviolência, né? Porque obviamente o cara é treinado para matar inimigo. Né? Então, um erro crasso você usar, né? Que vem dessa lógica, num certo sentido. Né? Aliás, eu recomendo muito a leitura de uma tese, se vocês quiserem fazer essa conexão da crise na segurança pública que começa nos anos 70 e vem até hoje. Né? Portanto, não é um problema da democracia, embora a democracia tenha sido incompetente para lidar com isso, sem dúvida. Né? É uma tese do Bruno Paes Manso, né? Doutorado aqui na sociologia, né? Aqui da USP. Bruno Paes Manso, que se chama A Escolha Homicida. Né? É uma análise de por que a polícia mata. Né? E é uma análise muito bem feita, sem maniqueísmos, com um trabalho de campo fantástico. Né?
Eu recomendo a leitura para quem tem, e acho que interessa a todo cidadão esse tema, né? Vejam, como está organizada, então voltando aqui ao regime militar, como está organizada a estrutura da repressão? A estrutura da repressão são vários órgãos, né, que atuavam de maneira ou coordenada, ou às vezes até de maneira competitiva, né, muitas vezes, mas basicamente eles eram órgãos de informação e órgãos operativos, né? Então, o primeiro órgão, vamos dizer, de informação criado foi o SNI, Serviço Nacional de Informações, que era um serviço de assessoria ao presidente da República para ter informações reservadas, né, e para fundamentar o processo de tomar decisão. Então eu vou nomear um ministro, eu quero um dossiê desse cara aqui, mas não é um dossiê público, eu preciso saber realmente, né, quem é, o que pensa, com quem é casado, se tem amante, se tem conta no exterior, né? Então os militares, o SNI, em grande parte, ele fazia esse trabalho. Ah, olha, tem um professor lá que o cara não vai ser nomeado diretor da faculdade, mas sei não, hein? Dá uma investigada na vida dele para ver se ele... Então o SNI fazia esse trabalho, né? Produzia informação sobre funcionários públicos, sobre a elite, sobre militantes, quadros políticos, né? E os serviços de assessoria e segurança se espalhavam em todos os ministérios. Então, todo órgão público tinha um serviço de espionagem interna, vamos dizer assim, né? Além disso, tinha a polícia política. Aqui em São Paulo era o DOPS, né? Delegacia de Ordem Política e Social, né? Que na verdade era anterior ao regime militar, foi fundado em 1924. Aliás, né? Já vimos no curso. Por que 1924? Né? O que aconteceu aqui em São Paulo em 1924? Revolta tenentista. Logo depois é fundado o DOPS, a primeira polícia política do Brasil, especializada em repressão política, né? Então, muito em resposta, sobretudo à mobilização operária em 24. Isso é interessante, né? Inclusive, o dossiê jurídico da repressão ao movimento de 24 estava no arquivo do Poder Judiciário, se não me engano, ficava lá em Vila Leopoldina e foi inundado, né? Então, não sei se esse arquivo ainda existe, esse dossiê existe, mas era um dossiê de 10 mil processos, né? 10 mil inquéritos. Imagine o material para pesquisa, né? Então, recomendo quem tiver ânimo para... É um tema bacana para iniciação, para mestrado, fiquem atentos a isso. O DOPS, então, as polícias políticas estaduais, era um braço importante, tinha muita experiência, inclusive, em investigação e repressão política. Os serviços de inteligência militar, que não eram propriamente uma tradição no Brasil, que foram criados. O CENIMAR, o Centro de Informações da Marinha, era o mais antigo, 1956, se não me engano. Depois surgiram o Centro de Informação da Aeronáutica e o Centro de Informação do Exército, o CIE, né? CIEX, alguns chamam, né? Então, os órgãos de inteligência militar, a polícia política, a polícia federal, o SNI, às vezes atuavam de maneira paralela, desorganizada, e a partir do momento que a guerrilha começa a atuar, em 68, 69, organiza-se uma experiência móvel de repressão chamada Operação Bandeirante, que reúne quadros desses serviços todos para combater de maneira, repito, operativa, sem nenhum tipo de respeito a rito jurídico, a direitos humanos, a naná, né? Contra as organizações armadas, em 69, Operação Bandeirante, a UBAN, né? E dá muito certo, na lógica da repressão, foi um processo bem sucedido, eles conseguiram, pela primeira vez, se adiantar às organizações, à base de tortura, à base de sequestro, né? E aí vira um procedimento que é organizado no sistema DOI-CODE, porque os militares brasileiros, ao contrário dos argentinos, por exemplo, eles organizam a repressão de maneira burocratizada, dentro das instituições militares, e não simplesmente liberando grupos paramilitares sem controle, que é sempre um problema, né? Porque você engorda a cobra, como é que você depois mata a cobra, né? Então, quando você submete a esse tipo de prática de repressão sob comando de um general, por exemplo, subordinado a uma região militar,
você tem um controle mínimo sobre esse pessoal, hierarquizado. Então, o Exército também, até para isso não reverberar politicamente, futuramente, para você não ter esse problema de... Né, para manter o serviço de repressão sob controle, o mínimo controle, né, porque a tendência é exatamente eles se descolarem do próprio Estado, virarem um Estado paralelo. Claro, porque eles estão praticando atos ilegais, né, ainda que seja em nome da defesa do Estado. Então, como é que você controla esse pessoal depois? Então, os generais, eles sabiam que isso podia dar problema no futuro. Né? Problemas de ordem jurídica, de ordem, né? Sem falar de outras ordens, política mesmo. Então, eles criam o sistema DOI-CODE, né? E subordinam os grupos, os destacamentos, né? Destacamento de operações e informações, aos comandos militares. Com verba oficial, porque a OBAN era financiada por empresários. Né? Coisa famosa. Né? Ou seja, então você tem na OBAN verba clandestina, caixinha de empresário, policiais recrutados, então, civis e militares atuando juntos sem um comando hierárquico. Então tudo isso, embora o método tenha sido bem sucedido na ótica dos militares, a forma de organização não podia ficar tão solta. Então se cria o sistema DOI-CODE. Né? Então eram comandos operativos, subordinados, mas autossuficientes e flexíveis para combate à guerrilha. Esse vai ser o método de combate às guerrilhas urbanas. Na guerrilha rural do Araguaia, aí a questão é outra, mais uma operação militar mesmo, mais clássica, né? Mais clássica, uma operação militar calcada em forças especiais, né? Sobretudo batalhão aí de paraquedistas e batalhão da selva. Né? Então é um pouco diferente aí no caso do Araguaia. Né? Mas em ambos sempre a ideia de que você, sobretudo no Araguaia, você não tem prisioneiro de guerra, você tem tortura e execução e desaparecimento. Né? Tanto que isso é o número maior de desaparecidos ainda hoje lá. Ok? E depois de 79, a Polícia Federal ganha mais protagonismo na repressão política, né? Já dentro de um sistema policial mais clássico, né? E dentro do aparato legal. Quer dizer, o último preso sob tortura, as últimas torturas não, elas continuaram um pouquinho depois, mas o último morto sob tortura, desculpa, 1976, que é quando esse aparato ele é controlado pelo Estado, minimamente. Né? Por outro lado, no Rio de Janeiro, o grupo ligado ao DOI-CODE carioca vai praticar em 79 e 80 atos de terrorismo urbano, explodindo bombas e bancas de jornais que vendiam jornais de esquerda. Há um ciclo de explosões de bombas da direita, né, da extrema-direita, que depois do atentado fracassado do Rio Centro, não sei se vocês, né, já ouviram falar, né, a ideia era pôr uma bomba na caixa de luz do pavilhão onde havia um show de música dentro, um show ligado ao 1º de maio, né, a coleta de recursos para movimentos operários, movimento sindical. A ideia era colocar uma bomba, explodir a caixa de luz, ficar tudo escuro e trancar a porta, né, do pavilhão. Ou seja, né, a bomba em si não ia matar ninguém, mas o pânico, né, ia matar muita gente. Não deu certo, né, foi um acidente de trabalho, né, a bomba explodiu ainda quando estava sendo preparada e outra coisa que já em um período um pouquinho mais, né, de liberalização, a imprensa chegou antes do que o serviço de inteligência, né, e descobriu que os 2 mortos, um ferido e um morto, né, eram militares do DOI-CODE. Mas aí ia um problemão, né? Porque, peraí, aí o Exército, enfim, o governo, né, sobretudo o Exército, lançou uma nota dizendo que eles na verdade, estavam tentando desarmar a bomba, por isso que ela explodiu. Né? Então, obviamente, isso não colou, né? Não teve a mínima... mas, de todo modo, causou uma crise dentro do governo, inclusive o próprio Golbery, no Couto Silva, se demitiu do governo. Porque ele defendia, era um dos militares que defendia uma apuração mais rigorosa para desmontar esse grupo. Né? E o governo Figueiredo optou por uma acomodação. Né? Mas houve um ciclo de bombas, né? Muito a partir dessas estruturas paraestatais e legais que atuavam de maneira autossuficiente. Né? Então, várias bancas de jornal, né, enfim, foram queimadas, né, à noite, eram queimadas à noite, porque vendiam, sei lá, jornais operários. 79 é um momento de muita mobilização social, né, com a volta de grupos de esquerda, então a direita também passou a ter uma ação mais direta nesse sentido. E também um atentado que causou uma grande comoção foi contra a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que não é uma organização de esquerda, muito longe disso, né, e recebeu uma carta-bomba, né, em 1979, 80, e matou a secretária, né,
A pessoa foi abrir, explodiu, matou a secretária, uma senhora de 60 anos, que não tinha nada a ver com... Então, isso causou uma comoção muito grande, né, na época. E depois, obviamente, tudo isso ainda não foi plenamente comprovado, mas suspeita-se que o foco era exatamente o Rio de Janeiro e os grupos ligados ao DOI-CODE, né, que estavam, inclusive, questionando a política de abertura do governo Figueiredo. Né. Então, vejam que o sistema de repressão está dentro do Estado, mas, ao mesmo tempo, ele tem, pela característica que ele ganhou no sistema repressivo, ele tem autonomia, e essa autonomia acaba também, enfim, apresentando sua fatura, né? Dizer assim, né? Ok? Então esse era o aparato repressivo. E uma coisa, finalmente, assim, antes da gente fazer intervalo, quando se fala em tortura vejam, não é violência policial, simplesmente, não é tomar um tapa na cara. Né? Isso é uma coisa muito importante. A tortura era um método, uma técnica que era aprendida em cursos especiais, né, para levar no limite a dor sem a pessoa, em princípio, sem a pessoa morrer, em princípio. Né? Obviamente, muita gente morria sob tortura. Né? Não era uma coisa improvisada, não era uma violência, enfim, não era violência assim, dentro do padrão policial, vamos dizer assim. Né? Era algo aprendido, tinha psicólogo envolvido, né? Tinha médico, né? Tinha instrutores, né? E tinha técnicas. Eram técnicas que lá, inclusive, vinham da Gestapo, da CIA, né? Vinham dos franceses na Argélia, né? Foram eles que... Basicamente choque elétrico, enfim, não apenas, não vou descrever aqui, né? Mas porque as pessoas às vezes também, sobretudo quem está desinformado dessa época, fala tortura, uma coisa genérica, né? Tapa na cara, né? Bem assim, né? Então são formas muito bárbaras, né? E completamente assim, fora de qualquer padrão de violência, né, que a gente conheça. É uma técnica para extrair informação, porque qual que era a ideia? Você prende o guerrilheiro, o militante, né? Ele tem que confessar tudo em 48 horas. Porque em 48 horas ou 72 horas, porque é o momento em que as organizações tinham os chamados encontros dos pontos, né, para saber se aquele militante ainda estava vivo, né, porque é tudo clandestino, né? Então você fala, olha, daqui a 3 dias, 4 dias, encontra em ponto tal, na frente da sorveteria tal, na frente da padaria, na frente... Se o cara não aparecesse, pressuposto que ele tinha sido preso. Se ele tinha sido preso, toda a organização tinha que sair dos seus aparelhos, como se dizia, das suas casas, se reorganizar. Porque provavelmente ele não ia resistir às torturas e ia entregar os companheiros. Muitos resistiam, tal, muitos morriam, mas, né, muitos também, enfim, é humano, né? Muitos malavam. Né? Então, exatamente o torturador corria contra esse tempo. Ele tinha que rapidamente extrair informação. Então, levar no limite a dor. Né? E é uma dor física, mas também é humilhação. A ideia de você desagregar a resistência psicológica da pessoa. Né? Então, tudo isso é pensado, não é improvisado, não. Isso inclusive tinha trabalhos de profissionais altamente especializados, né? Médicos e psicólogos. Né? Alguns médicos ligados, inclusive, ao IML, esquentavam os atestados de óbito, né? O sujeito visivelmente tinha morrido sob tortura, mas ele dizia, não, foi atropelado. Fugiu, né? Foi atropelado, morreu. Morreu em tiroteio. Mas, né? Então, isso tudo também era um sistema. Isso que eu queria que vocês tivessem. Era um sistema. Não é assim, violência policial, genericamente falando. É um sistema que foi montado como dentro de uma doutrina de guerra, de contra-insurgência. E que acabou tendo reflexos na sociedade toda, inclusive quem não pegou em armas, quem era... Enfim, tá? O argumento... até hoje dos que defendem esse tipo de prática, mas dentro da lei não iríamos derrotar a guerrilha, estaríamos num regime totalitário, até toda... Enfim, obviamente eu não endosso isso, mas lembremos, por exemplo, que a Itália passou por um processo de quase guerra civil nos anos 70 e obviamente endureceu suas leis para combater, mas em nenhum momento houve esse tipo de terror de Estado neste nível, pelo menos, né? Então, é um argumento complicado, né? Me parece mais... Vejam, para
Em que situações nasce esse tipo de doutrina? Preste atenção nisso, porque isso a gente esquece desse detalhe. Em que situação nasceu a doutrina de contra-insurgência? Por controle de populações coloniais. A França inventou isso para Indochina e para a Argélia. Né? E os exércitos latino-americanos usaram contra a sua população. Veja, eu não estou aqui justificando, obviamente, né? Eu estou querendo colocar uma questão política aí. A doutrina de contra-insurgência nasceu para controle de populações e movimentos de libertação colonial. Vejo a lógica, portanto, desses regimes, né? Era pensar a sua população como inimiga, como se fosse uma colônia, né? Isso é uma questão política que a gente não pode abstrair, né? Obviamente, a tortura não se justifica em nenhuma situação, né? Mas eu estou tentando colocar uma questão política, né? O contexto político da doutrina de contra-insurgência é para você manter colônias e manter e destruir movimentos de libertação colonial. Portanto, é o outro, né, que está sendo submetido. Então vejam que é uma questão política, uma contradição grave, né, num exército, um regime que defende, que fala em nação, mas que trata ao mesmo tempo a nação como, né, a população da nação como, né, colonizada, né? E vejo isso reflete na sociedade brasileira até hoje, né? Uma parte da sociedade pensa que está colonizando o país ainda, né? E trata, sobretudo, populações mais pobres como estando a seu serviço, né? Como se fossem, portanto, nativos a serem explorados, né? Então tem uma questão política aí que a gente tem que sempre pensar, né? Não é bem o melhor caminho para se construir democracia, né? Quando você tem mentalidade colonialista, né? Interna, né? Isso é grave.